funcionários do Judiciário e do Ministério Público conseguiram um reajuste de mais de 40%. Aumento que foi aprovado ontem à noite pelo Senado, é por isso que nós vamos a Brasília. Juliana, esse reajuste vai provocar um rombo nas contas do governo neste ano e no ano que vem. Ô Chico, e nada disso combina com o discurso de austeridade, de que é preciso diminuir as despesas. O governo cedeu às pressões e não tentou impedir a votação. Disse que o reajuste foi negociado no governo Dilma. E ontem o governo anunciou também o reajuste dos benefícios do Bolsa Família, um outro impacto nas contas públicas de 2,5 bilhões de reais por ano. A votação foi rápida. Em menos de meia hora, os senadores aprovaram projetos que reajustam os salários dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Os aumentos podem chegar a 41% e serão pagos em 8 parcelas semestrais. Os reajustes das duas categorias vão custar 2 bilhões de reais este ano. O impacto total, em 4 anos, vai ficar acima de 25 bilhões. Mais cedo, na Comissão de Assuntos Econômicos, alguns senadores questionaram o ministro do Planejamento sobre a aprovação dos gastos, num momento em que o governo diz que vai ter déficit de 170 bilhões nas contas deste ano. Mas o ministro explicou que os reajustes já tinham sido negociados antes e estão previstos no orçamento. O ministro da Casa Civil também defendeu a medida. Essa era uma negociação que foi feita pelo governo anterior. Havia sido represado um reajuste por vários anos, o governo conseguiu uma boa negociação e o que nós fizemos foi honrar a negociação que havia sido feita. Apesar da aprovação dos projetos, senadores do DEM e do PSDB deixaram claro que não concordam em aprovar automaticamente aumentos para outras categorias de servidores que já tiveram reajustes aprovados pela Câmara. Se nós estamos com a meta, com a previsão de 170 bilhões negativos, como é que nós vamos, neste momento, ainda atender outras categorias para reajustar salário? O Senado Federal tem que ter, neste momento, essa independência para não se submeter a estas pressões. O senador Ricardo Ferraço diz que o Senado vai discutir um a um os outros projetos de reajuste e só deve aprovar se ficar claro que há recursos no orçamento. A maior resistência é com a proposta que aumenta os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A hora é absolutamente inconveniente. O momento é de grande sacrifício para a sociedade brasileira. Aumentar o teto de quem está no topo da carreira pública brasileira me parece um desprezo para com a crise que o nosso país está vivendo. Além de dar aval para os reajustes de salários dos servidores, nessa quarta-feira o governo também anunciou aumento nos valores pagos pelo programa Bolsa Família e num percentual maior do que tinha sido anunciado pelo governo da presidente afastada Dilma Rousseff. Os benefícios vão subir, em média, 12,5%. A proposta da presidente afastada era de um reajuste de 9%. O impacto nas contas do governo vai ser de 3 bilhões de reais em 12 meses. Questionado sobre a contradição de aumentar gastos num momento em que o governo defende limites para as despesas públicas, o ministro do Planejamento defendeu as medidas. Não se trata de pacote de bondades, o aumento do Bolsa Família estava já, inclusive, anunciado pelo governo anterior. Como ele atrasou alguns meses, foi possível dar um aumento um pouco maior. Mas dentro da previsão orçamentária já estava previsto o impacto para este ano. Esse aumento ele nem recompõe a inflação em relação ao benefício do Bolsa Família, fica muito abaixo do aumento da inflação nesse período. O ministro disse que no ano que vem o governo deve continuar tendo déficit, provavelmente superior a 100 bilhões de reais. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que, apesar do esforço para frear o crescimento dos gastos já em 2017, ainda não dá para falar em superávit nas contas. Um superávit, uma virada tão forte depois de um déficit de 170 bilhões, seria muito irrealista. Mas estamos calculando e tenho certeza de que o número a ser divulgado será um número realista e temos certeza que o Brasil vai voltar a crescer no seu potencial. E o plenário do Senado também aprovou a medida provisória que ampliou a participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. O limite aprovado chega até 100%, mas o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já anunciou que o governo
vai vetar a mudança e a participação máxima de capital estrangeiro voltará para 20%. O assunto deve ser discutido num projeto de lei. Ana Luísa, Chico, bom dia, Emília.